Olá, paz! Hoje, 17º dia do nosso jejum e o título do nosso devocional hoje é Fique quieto e seja transformado. E o nosso livro base aqui tá lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, verso 17. Eu vou acelerar um pouquinho porque é do 1 ao 5, eu vou ler para você, que diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E Pedro, sempre falante, sempre prestativo, curioso, Você que já leu aí o Evangelho, você sabe como Pedro era um sanguíneo ali, bem legítimo, que sempre agia por impulso. E não foi diferente dessa vez. Ele vendo ali transfigurado Jesus e parecendo Elias e Moisés, ele começa a falar, já tendo ideias: vou fazer uma tenda, nós vamos ficar aqui, olha que maravilha. Mas o próprio Deus aparece e fala: agora eu vou falar aqui. Eles caem de joelho, eles param de falar, porque agora era o momento de ouvir a voz do Senhor. Era o momento de ficar em silêncio e ouvir o que Deus tinha para falar. A Wendy aqui fala de um livro de Bob Sword. O livro de Bob Sword que ela fala aqui é Em Segredo no Lugar Secreto. E a frase aqui, que ele tem 2 frases que eu vou citar aqui, que a Wendy deixa pra gente aqui no livro, que diz assim, ouvir a voz de Deus tornou-se a busca singular do meu coração, a única busca que satisfaz o anseio do meu coração. Era ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldades de parar e buscar a Deus e ter esse tempo, de comunhão que a gente está tentando viver, que a gente está buscando nesse período. Se a gente tem dificuldade, só que quer ver ter mais dificuldade ainda, é a gente simplesmente parar e ouvir. Parar para tentar ouvir a voz do Senhor. Talvez não uma voz audível, mas lá no coração, e ficar apenas em silêncio e deixar que o próprio Espírito fale. E isso muitas vezes nos impede de receber algo mais do Senhor, porque nós apenas falamos. É errado falar? É errado eu abrir? Não, você pode abrir, você deve falar com Deus, porque é um relacionamento, então é troca. Só que, ouviu? É uma troca. Não é todos os momentos que é você que vai falar. Você precisa aprender a ouvir, ser alguém que consegue descansar, ouvir, deixar o Espírito Santo falar o seu coração, aprender a ouvir a voz do Senhor. Tem muitas pessoas que não sabem ouvir a voz do Senhor, nem conseguem entender quando é o próprio Senhor falando com ela através do Espírito Santo, porque ela não desenvolveu um relacionamento. Ela é só alguém que chega e fala e não consegue ouvir. Até quando você se relaciona com alguém e só você fala, você vai ter dificuldade de conhecer outra pessoa, porque só você que fala. E outra frase que o Bob Sword deixa aqui no livro dele diz assim, as coisas não mudam quando eu falo com Deus, dentro de mim no caso, mas quando Deus fala comigo. Quando eu ouço a voz do Senhor, as coisas começam a mudar. Quando é Ele que me direciona, quando eu aprendo a ouvir Ele, as coisas mudam dentro de mim. Quando eu falo apenas, às vezes é para trazer um alívio, um refrigério, orar por alguém. Então eu posso fazer. Mas se você quer ser mudado, deixe o Espírito Santo falar no seu coração, deixe Ele te apresentar quem você é, o que Ele precisa mudar em você, o que Ele deseja de você, quem você é para Ele. Para isso você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. E hoje é esse convite. A nossa oração, a sua oração individual vai ser em especial ouvir a voz do Senhor. E quero deixar só mais um livrinho aqui para você, rapidinho, que tá lá em Eclesiastes 5:2, que diz assim,
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra, portanto, seja poucas tuas palavras. O que o Salomão, com a sua sabedoria, estava falando aqui? Não seja precipitado, já vai falando um monte de coisa. Aprenda, Deus está no céu, ou seja, Ele te conhece muito mais que você, Ele sabe o que você precisa. Não é por muito falar, não é um montão de coisa que você tem para falar que vai acontecer a transformação. Entenda que Ele tem muito mais para falar ao seu coração, muito mais para te revelar. Então, pode, aqui não está falando que não fale com Deus, aqui está falando para não ser precipitado e querer falar demais, aquela pessoa que se precipita, fala um monte de... E aqui até o título desse livro fala assim, loucura de votos precipitados. Muitas pessoas às vezes na emoção faz votos, vou fazer isso, vou fazer aquilo e não cumpre. E aqui fala, se você cumpriu, não seja tolo inventar de falar coisa que depois você não vai cumprir. Então é melhor que você nem faça. Então uma pessoa que para, pensa, reflete no que ela vai pedir, no que ela vai falar, a chance dela errar é muito menor. Até a palavra diz, né? Pedir e não receber porque pediu mal. Às vezes a gente pede coisa, a gente nem raciocina o que a gente tá falando primeiro. Então precisamos ter cuidado. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Se renda e ouça mais a voz dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, que nós possamos aprender a te ouvir. Que venhamos falar menos e te ouvir mais. Eu sei, meu Pai, que um relacionamento exige troca. Eu preciso falar, eu preciso abrir meu coração, ser sincera contigo. Mas que na mesma proporção ou maior seja o meu ouvido pronto a te ouvir. Meu Deus, que eu possa aprender a ouvir mais o Senhor, para que o Senhor me apresente mais quem eu sou. Nós já estamos falando há alguns dias, a sua palavra tem falado ao nosso coração sobre isso, que muitas vezes nós não nos conhecemos e o Senhor deseja nos mostrar, porque só assim podemos nos arrepender, podemos ver o quanto precisamos de mudança, de transformação. Obrigada, meu Pai, por se revelar a nós e nos apresentar a nós mesmos, para que possamos mudar verdadeiramente e caminhar segundo a Tua vontade. A Ti, meu Pai, eu entrego o nosso coração, faça o Seu querer e fala, revela aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Que hoje seja um dia de ouvir mais de Ti e falar menos. Fale conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Receba o toque das mãos do Senhor. E hoje, pare aquele momento para ouvir a voz. Deixe um fundinho musical, leia a palavra, deixe o Espírito Santo falar com você e depois fique em silêncio e deixe o Espírito Santo fluir aí dentro de você, tá bom? Ouça mais a voz do Senhor. Que Deus te abençoe, fica na paz, segue firme, não desista, vamos juntos nessa caminhada e amanhã eu tô de volta. Deus abençoe.